Mais um podcast da Empuxa. Eu tenho certeza que nós estamos muito felizes de estar aqui compartilhando, né, Ká? Com certeza. E hoje nós trouxemos um tema que, assim, gente, de verdade, vai fazer todo mundo parar para pensar. E a nossa intenção é que vocês assistam esse podcast diversas vezes, porque é um tema que toda hora se repete na nossa vida, principalmente de nós, mulheres. Qual que é esse tema, Camila Moya? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Como é importante a gente se abrir para ouvir sobre vulnerabilidade, né, Ká? Porque o tempo todo a gente passa por isso. Só que nós, mulheres maravilhas, as mulheres que querem estar o tempo inteiro forte, que quer estar o tempo em fazenda, a gente vai escondendo as nossas vulnerabilidades embaixo do tapete. Então, vamos começar falando, Ká, de um assunto que eu acredito que mexe muito com a gente, que é a vulnerabilidade na imagem. Quando uma mulher não está se sentindo bonita e bela com ela mesma, o que acontece com a gente? Eu gosto muito de falar, tá? Primeiro, para começar, antes de entrar no campo da imagem, todas nós temos problema com vulnerabilidade. Exato. Mesmo quem já cresceu, que tá em novos patamares, tem outras vulnerabilidades. Então, não sinta que você é única. Sinta-se abraçada por nós, né? Sinta-se acolhida. Somos todas assim. Exatamente. Eu gosto muito do livro da Brené Brown. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei na consultoria de imagem, que fui ler outros temas fora da teoria. Foi a coragem de ser imperfeito. E eu acho que é exatamente isso. Temos a coragem de sempre estar fazendo algo novo e a nova trend do momento, né? Comece e depois você ajusta no caminho e melhora. Exato. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. E eu já convido pensar nisso na roupa. Na hora de se vestir, na imagem. A gente trazer esse ponto de vou ousar, porque às vezes é arriscar. Porque às vezes o que eu mais escuto das minhas clientes no momento de vulnerabilidade é: eu não sei fazer, eu não tenho estilo. Então, antes de tentar qualquer processo, já está desistindo daquilo. A gente sabe que existem vários desafios no meio do caminho, várias questões que surgem em relação ao corpo, em relação a um novo momento de vida, uma transformação, uma nova cidade, uma nova cultura, enfim, são vários aspectos que acabam mesmo influenciando também nessa desconexão com a imagem. Mas é importante a gente já ter um vínculo. E o nosso estilo, ele existe independente de a gente saber sobre ele ou não. Porque o estilo é a forma como a gente faz algo. Então, simplesmente a gente tem que acessar aquilo e se apropriar do que pra gente é comum no nosso dia a dia. Sim. Então, a vulnerabilidade, na verdade, eu acredito muito que nós passamos por muito tempo romantizando. Depois, porque antes era bonito nós, mulheres, sermos vulneráveis. Depois a gente simplesmente abstraiu a vulnerabilidade da nossa vida, seja na imagem, seja na carreira, seja em qualquer área da sua vida. A gente colocou a capa da Mulher Maravilha e disse, não, aqui não existe mais vulnerabilidade. E agora eu acho que a gente está exatamente nesse momento que você está dizendo, que é o momento de se aceitar. Sim, vai ter momentos que eu sou vulnerável, vai ter situações que eu tenho que estar vulnerável e vai ter outras situações que eu preciso realmente pegar essa vulnerabilidade e transformar ela em força, transformar ela em ousadia, transformar ela em ação. E quando a gente pensa na imagem em si, né, Ká, ela é a nossa armadura, né? Exato. A imagem, ela é o que a gente usa para chegar no lugar. Então, eu costumo brincar que, por exemplo, falando agora da carreira, na transição de carreira, ou as pessoas que estão querendo ter alta performance na carreira, a imagem, ela é, sim, muito significativa e é um ponto de apoio. Porque imagina você, vai mudar de carreira, como a gente estava até comentando aqui nos bastidores. Você vai entrar num ambiente novo, você vai entrar num ambiente onde você não conhece ninguém, onde você não faz ideia qual que é a cultura daquele ambiente, como que as pessoas se posicionam, como que as pessoas falam, conversam. Se a sua imagem já destoar demais, automaticamente você também vai se sentir fraco, você vai se sentir vulnerável. Então é muito importante, né, a gente ter essa identificação de que a vulnerabilidade, ela pode ser, vamos dizer assim, minimizada com detalhes. De conexões, né? De conexões, exato. O grande problema de vulnerabilidade relacionado à imagem, normalmente é por não conhecer, então a pessoa às vezes nem experimenta, isso não é pra mim. Eu escuto muito isso, não, isso não é pra mim.
Tá? Será que eu dou conta? Será que eu dou sei? conta? Ou tem que ser também. Eu escuto, mas alguém diz pra mim que eu tenho que ser. Ninguém tem que ser nada. A gente tem que ser nós. Muito bom. Começa por aí. Então, às vezes, também entra pelo caminho da vulnerabilidade de eu preciso me encaixar. Então, cuidado também pra não se encaixar num cubo. Sim. Mas entender esse processo, fazer essa busca é importante. Porque o segundo maior é normalmente a mudança do momento de vida, como eu falei. Pós-parto, às vezes até mesmo um casamento gera também desconforto, às vezes, com a imagem. Porque muda a rotina, mudança de cidade. E o outro ponto é transição de carreira, que, para quem não sabe, a Thalita é brilhante neste assunto. Ela ajuda as mulheres, principalmente, a se redirecionarem numa nova carreira e descobrir o seu grande propósito, né, tá? Com certeza. Então, e ter isso alinhado, ajustes, né? Porque às vezes, dependendo da carreira que você tem hoje, que você vai mudar, você vai precisar reajustar o seu armário, até para entender essa rotina, encaixar esse movimento. Conexões e tudo isso que vem junto, né? Então, é importante ter esse acesso. Então, é importante se conhecer. Muito bom. Eu acho que isso, na verdade, é importante para tudo, né? A gente aqui trouxe esse viés da vulnerabilidade na transição. A transição de carreira nada mais é do que você entender que aquele movimento que você está fazendo não condiz mais com quem você é. Então, essas mesmas dúvidas surgem. Então, mas será que isso é para mim? Mas será que eu sei fazer isso? Mas será que eu fazer uma transição de carreira e escolher alguma coisa que talvez não está socialmente desenhado para o meu perfil vai gerar muito impacto, vai gerar muita informação? E quando a gente fala de se sentir vulnerável, é muito importante a gente entender que esse sentimento vai nos acompanhar, né? É o tempo todo, para qualquer situação, vai ter ali os momentos exatos de você se sentir. Mas o que faz você trocar essa vulnerabilidade por força? O que faz você trocar essa vulnerabilidade por ação? O fato de você ter clareza e entendimento sobre o que você está buscando. Muitas vezes, e a gente está aqui, né? Nós estamos aqui no podcast da Impush, a gente vive isso, porque a pessoa, ela entra e aí ela tem ali muita informação nova. Ela tem um ambiente poderoso, preparado, desenhado para ela, e aquilo dá um impacto. Só que nós já estamos nesse momento de acolher todo mundo, de entender. Então, a vulnerabilidade, ela é só inicial e depois o choque pode fazer com que a pessoa recue, né? Exato. E aí, quando você não recebe esse choque como impulso e sim como trava, é que as coisas começam a ficar difíceis. Então, para você que está assistindo esse podcast, saiba que, seja numa transição de carreira, seja num desenvolvimento de imagem, seja numa parte financeira, que muitas vezes a gente fica extremamente vulnerável por não entender se a gente dá conta de certos investimentos, de certas ações. Em todas as áreas existem os pontos gatilhos de vulnerabilidade, mas é de extrema importância você acolher, entender e ter clareza do movimento próximo a ser feito para que isso se destrave, né? Exato. Até porque não existe crescimento sem a vulnerabilidade. Não. Se você ficar na sua zona de conforto, pode até ser que você consiga ali ficar um pouco mais confortável em relação a essa palavra. A vulnerabilidade, ela tem que ser ressignificada na nossa vida. Com certeza. E ser colocada como um ponto de força. Ponto de inflexão, e não de fraqueza. Exato. Do sentido, eu vou superar isso. Em outros, abrindo até agora um particular meu, até para inspiracional aqui, em outros momentos, isso para mim seria um grande desafio estar aqui. Com certeza. Em ambientes como esse. Hoje, eu já me sinto muito mais segura, me sinto pertencente é isso a que eu isso. disse. Exato. Entende? Então, assim, a gente tem que fazer isso, buscar esses desconfortos, óbvio, dentro dos seus limites. E aos poucos construindo um caminho mais seguro, que você vai... A segurança não vai existir 100%. A realidade é essa. Se você tá procurando conforto, não existe conforto quando você tá nessa busca e expansão de crescimento, né? Tanto quando você faz uma mudança de transição de carreira, quanto em qualquer um outro ambiente. Se eu for fazer uma construção de consultoria de imagem, as pessoas normalmente vão ter que, entrando para uma analogia do meu trabalho, vão ter que buscar novos caimentos, novas peças. Vão ter que se encontrar ali, né? Testar, né, que eu falo. Exato. E vai existir algumas frustrações no meio do caminho, é natural, mas a gente não pode deixar que isso nos paralise. E é legal pensar assim, a Ká trouxe logo no começo a trend que estava rolando, né, sobre que para você, primeiro você começa, depois você melhora, mas tem uma outra trend rolando que eu acho que faz super sentido pra gente trazer sobre vulnerabilidade. Você conversar com quem você foi e com quem você vai ser. As duas estão rolando, né, tem muita gente conversando com o eu do passado, muita gente conversando com o eu do futuro e tá tudo bem, mas pensa que quando você se sentir vulnerável é porque você tá no meio do caminho.
Você não tá ali no começo, porque você já deu o primeiro passo. Você já fez alguma mudança que tá te causando essa vulnerabilidade, mas você também não tá no destino. Então, nós estamos o tempo inteiro vulnerável porque nós estamos em movimento, nós estamos caminhando e sempre para cima, né? Porque a gente sempre caminha para frente. Então, esse caminhar vai trazer esses desafios, vai trazer essa vulnerabilidade, mas também vai trazer, como a Ká disse, crescimento e progresso. E quando você está ao lado de pessoas especiais que vão te ajudar e te impulsionar nesse caminho, fica até um pouco mais fácil. No topo da montanha todo mundo se ajuda, né? Ninguém compete entre si. Então é legal até trazer isso de você conseguir encontrar pessoas que te tragam essa força, que te impulsionam. Então você vê que que as pessoas são capazes de fazer, você também se sente capaz a dar os próximos passos e seguir o caminho. Então até a gente veio fazer esse podcast, a ideia desse podcast foi justamente isso, dar forças para vocês impulsionarem no caminho de vocês, de carreira, tanto na transição de carreira, quanto buscar artifícios que possam fazer com que você se sinta mais seguro, mais confiante naquele processo. Então, a imagem pode ser o caminho, ou procurar uma profissional que vai te ajudar a ter planejamentos estratégicos para você conseguir colocar o seu plano em prática. Óbvio, sozinho a gente não faz nada. Exato. A gente pode sempre buscar coisas para melhorar, mas a gente tem que buscar. A Brené Brown, até trazendo ela de novo, porque ela é a rainha da vulnerabilidade. Não tem nem como não falar dela e falar desse assunto. Ela fala sobre a piscina, né? Você tem que pular na piscina. Não adianta você querer agir, que tenha ações na sua vida se você ficar fora da piscina. Sim. Então, e pula. Até trazendo aqui pro contexto da Empuxe, né? Que é o podcast que a gente tá gravando. A Fabi sempre brinca de pular do penhasco. E é mais ou menos a mesma analogia. E é muito legal você ter trazido essa ideia final, Ká, porque nós estamos num ambiente muito próspero, nós estamos num ambiente muito preparado. E muitas vezes você que está em casa está olhando para isso falando, cara, mas eu não sei se é para mim. Essa é a sua vulnerabilidade. Então, primeira coisa, se dê um voto de confiança e saiba que aqui desse lado nós estamos todas prontas para te abraçar, para te acolher e para te impulsionar. E isso fica um convite, né, Ká? Para todo mundo que queira fazer parte aí desse projeto lindo que é a Empuxe ou das outras mentorias que também estão acontecendo por aí, você com certeza vai ser bem recebido, bem acolhido, porque essa é a intenção das pessoas que estão crescendo, ajudar outras pessoas a crescerem também. Com certeza. E qual dica você dá para quem está em transição de carreira? Eu acho que a dica final sobre vulnerabilidade é a que eu falei sobre o meio do caminho, sabe? A gente entender onde nós queremos chegar. Até falamos disso um pouquinho também no almoço. Tem muita gente que não sabe o que quer. E aí fica muito difícil encontrar o caminho. Então, se eu posso dar uma dica para você, pega um papel, uma caneta, coloca exatamente onde você está agora e onde você quer chegar. Mas lembre-se que quanto mais detalhista você for, mais resultado você vai ter. Não coloca lá, quero estar bem. Isso é muito superficial. Vai no detalhe, se aprofunda, que eu tenho certeza que isso já vai te dar um norte e vai deixar a vulnerabilidade assim de lado. Exatamente. E você, Ká, dica? Olha, hoje eu vou mudar um pouco a dica. Normalmente eu gosto de usar a conexão com o espelho, mas hoje eu vou falar que é arriscar. Escolher um look diferente, se apropriar daquele look, sem pensar em julgamento, sem pensar que alguém tá olhando pra vocês. Vá firme naquilo que você gosta e sinta aquele look, o que ele te faz sentir, né? Pelo lado emocional. Aquilo vai fazer com que você entenda também um pouco do que faz sentido pra você, dentro dos seus estilos, dentro da sua imagem, usar mesmo a imagem de uma forma intencional. Mas o primeiro passo é isso, arrisque-se. Um dia, sem pensar se alguém vai julgar você, se tá certo, se tá errado, vai e sai. E você vai ver que vai ser um resultado incrível. E você vai receber elogio das pessoas. Quero depois mensagem vocês me contando que receberam elogios. Muito bom. Ká, sempre um prazer dividir esse podcast com você. Pessoal, eu espero que nós tenhamos alcançado o nosso objetivo, que é ajudar você a entender que a vulnerabilidade tá aí e que para superar é só você aceitar ela, abraçar ela e partir para ataque, e certo? Fazer acontecer. Muito bom. Até mais.